Então, mais uma vez, a secretaria esteve aí sendo alvo de ataques, de acusações em relação ao tratamento com os autistas, por exemplo, o que levou algumas mães a estarem aqui na frente do prédio, fazendo suas reivindicações. Como é que está essa situação? Atualiza aí a gente sobre isso e o que é que a secretaria tem de informação sobre esse problema. Ô, Leonel, boa tarde, né? Primeiramente, agradecer também a TV Moderna pela oportunidade, né, da gente poder esclarecer para o seu público e aproveitar, esclarecer para toda a sociedade, né, rosariense. Leonel, o que eu posso te informar, primeiramente, é que quando nós assumimos a Secretaria de Saúde, infelizmente nós não recebemos absolutamente nenhuma informação, ou seja, nenhum cadastro de quem realmente precisava ou necessitava de algum tipo de atendimento específico. Não recebemos nenhuma lista, nenhum cadastro das pessoas que tinham tratamentos renais, das pessoas que tinham tratamentos oncológicos, das pessoas que tinham tratamento por causa das suas necessidades especiais. As mães dos autistas, a gente não tinha conhecimento no cadastro quem eram as pessoas que precisavam receber essa medicação. Então, ao longo de janeiro, nós buscamos construir, na verdade, né, todo esse cadastro, fazer um planejamento para entender a necessidade da nossa população em relação a essas necessidades. Então, assim, e os computadores estavam como? Vocês não encontraram, então, nenhuma informação nos computadores da secretaria? Na verdade, algumas salas nem tinham computadores. O que passaram para a gente é que alguns computadores eram alugados, então a empresa que alugava recolheu os computadores. Então essas informações foram com eles. A outra informação é que os nossos técnicos me passaram que foi feito backup em todas as máquinas, ou seja, nenhuma informação que nós precisávamos para dar continuidade nos serviços, nós não encontramos. Então, por isso, existe aí uma portaria que nós colocamos no mês de janeiro, onde a gente solicitou que a nossa sociedade, quem precisasse de qualquer tipo de serviço, ou serviços médicos, do TFD, medicação, qualquer tipo de tratamento especial, que nos buscasse, que nos procurasse, para que a gente pudesse entender e com isso fizesse assim um backup, fizesse um planejamento, mapeasse, na verdade, todas essas pessoas, para que a gente começasse a fazer um planejamento de atendimento, para que todas elas pudessem ser supridas às suas necessidades por conta da Secretaria de Saúde. Certo? Então, assim, o que eu posso te falar é que ainda estamos fazendo esse cadastro, ainda não terminou. Até hoje, nós recebemos novas informações de pessoas que têm necessidades e que estão precisando ser abastecidos não só de medicamento, mas também de insumos e de nutrição. Então, está sendo um cadastro contínuo, a gente não tem conhecimento da totalidade, nós estamos ainda buscando a totalidade, mas os que nós já temos aqui conosco, nós estamos dando tratamento. Para você ter ideia, nós temos aqui uma fila, uma lista de pessoas que têm essas necessidades, não só as mães dos autistas, né, que estiveram hoje na manifestação, mas também as pessoas mães de pessoas que têm necessidades especiais, né, esposas, porque tem pessoas também, os seus maridos também têm necessidades especiais. Então, assim, hoje nós temos mapeado boa parte dessas pessoas e hoje nós estamos dando tratamento para cada uma delas, entendendo o cenário de cada uma delas. E o que nós levantamos hoje, inclusive, eu posso te dizer hoje, é que nesse histórico que nós levantamos individualmente, ali 80% a 90% dessas pessoas, elas já não recebiam. Tem mães lá que não recebiam desde outubro, por exemplo. Tem pessoas que estão aí desabastecidas desde o mês de outubro. Então, assim, já tem 3 meses, inclusive, da gestão anterior. Então, assim, você vê a responsabilidade de como foi essa gestão anterior, apesar de não nos ter entregue para que a gente pudesse assumir o comando e começasse a abastecer essas pessoas, eles já não entregavam. Já tinham aí, pelo menos, no mínimo, 3 meses sem receber. Mas o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos buscando entender todo o processo, ouvir cada mãe, ouvir cada parente que está sendo o cuidador dessas pessoas e providenciando tudo. Inclusive, Leonel, posso te dizer que semana passada, por exemplo, eu até solicitei a nossa coordenadora do CAPS, a Tayana Aquino, para que ela solicitasse uma reunião com as mães
né, dos autistas, por exemplo, que foi o movimento de hoje pela manhã. A Tayana convocou essa reunião através do grupo que ela tem junto com as mães do CAPS. Eu pedi para que ela convidasse também a associação que se chama AFAPAD. O que significa AFAPAD? A FAPAD significa Associação de Famílias e Pessoas com Autismos e Outras Deficiências, através da sua presidente, a Mariséia, e a Poliana. Então, eu pedi para que a Tayana convocasse uma reunião com todas as mães que estavam nesse grupo e também com a associação, para que a gente desse clareza, desse transparência em todo o processo. Nós fizemos essa reunião aqui mesmo na CEMUS, na nossa sede, e vieram apenas algumas mães e a associação. A associação também esteve presente. E aqui nós passamos aqui quase 2 horas discutindo todo o cenário, eu pontuando caso a caso, mostrando a situação de cada processo, de cada mãe, o que nós estávamos fazendo, qual o tratamento que nós estávamos dando, como estavam sendo as providências. Isso nós fizemos nessa reunião. Assim, o que me entristece é que as mães que estiveram aqui também foram convocadas para que viessem nessa reunião, para que a gente pudesse dialogar, pudesse discutir caso a caso, entender o processo, entender o problema, eu passar o que estava sendo feito, qual a providência que estava sendo dada. Infelizmente, algumas mães não tiveram, e me parece 100% das mães que estiveram hoje aqui, por exemplo, não tiveram nessa reunião. Quando foi na sexta-feira da semana passada, um senhor chamado Barnabé, ele entrou em contato comigo, ele se colocou como presidente do Conselho da Saúde me questionando sobre exatamente esse problema de, segundo ele, não entrega de alguns medicamentos, de algumas nutrições, de alguns insumos para algumas determinadas mães. Eu me coloquei à disposição novamente, inclusive citei para ele que nós fizemos essa reunião no dia anterior com a associação, com a FAPAD, e que eu pedi para que a Tayana Aquino convocasse todas essas mães não compareceram, para que eu pontuasse, explicasse para cada um como estava a situação do seu familiar, do seu ente querido. E o que ele me passou é que a FAPAD, segundo as informações do senhor Barnabé, não representava todas as mães. Eu não sei por qual motivo, mas ele me disse que não representava, por isso essas mães não compareceram. E aí eu disse, não tem problema nenhum, eu me reúno então com as mães que você representa. Você, como presidente do Conselho da Saúde, se você está me ligando para representar, não tem problema nenhum. E assim ficou combinado, inclusive nós sugerimos datas que seria na terça-feira, amanhã, no caso, e ele disse que não teria problema nenhum, que ele ia conversar com algumas mães, para que a gente na terça-feira pudesse estar alinhando com essas mães que não vieram participar da reunião. E assim, para minha surpresa, eu estava em reunião externa, hoje eu não estava na CEMUS, estava em reunião em outro local, me ligaram dizendo que um youtuber tinha vindo aqui, junto com algumas mães, me parece aí com 6 ou 7 mães, eu não sei quantas na verdade, mas me falaram entre 6 ou 7 mães, e que querendo fazer algum tipo de questionamento sobre esse assunto, sobre coisas nesse sentido, que não estava sendo entregue. Então assim, não existe nada disso. Eu acho que o youtuber deveria procurar a nossa assessoria de comunicação, é a ela a quem ele deve se reportar, para saber algum tipo de reclamação, algum tipo de queixa. Eu acho que a nossa Ascom, ela está habilitada para passar por qualquer tipo de informação, e não assim colocar uma situação que não existe, né? Colocar uma situação para a população, tentar passar algo para a população que é totalmente descabida, exatamente a palavra. Então assim, fiquei um pouco triste porque essas mães não participaram dessas nossas reuniões anteriores, para que eu pudesse pontuar a situação de cada filho delas, e depois elas junto com o youtuber, ter vindo aqui. Inclusive eu tive aqui algumas informações que houve várias agressões, inclusive agressões verbais, por parte de várias dessas mães e por parte do youtuber, que fez com alguns funcionários da nossa casa, inclusive estão tomando medidas por conta dessas agressões, principalmente verbais, que ele fez a alguns funcionários públicos. Ele adentrou a nossa secretaria, gritando, falando alto, fazendo um monte de balbúrdia. Então assim, eu não compactuo com nenhum tipo de violência.
principalmente essas violências contra as mulheres, porque uma das pessoas que me reclamaram foi uma mulher, foi a nossa chefe de gabinete, ela foi extremamente ofendida, então eu repudio qualquer tipo de ato como esse. Quero também passar para você, Leonel, que nós já fizemos no mínimo 4 reuniões com o Ministério Público, com a doutora Fabíola. Nós estamos alinhados no sentido de passar a comunicação, de respondê-la, tudo do que é nos solicitado, do que não é necessitado. Então ela tem dado acompanhamento, tem acompanhado de perto todo o processo, ela sabe como nós recebemos, ela sabe do esforço que nós estamos fazendo para conhecer todas essas pessoas e para entregar o que é deles de direito, independentemente se for ou não um processo judicial, se for ou não uma liminar. A liminar, todos nós sabemos que ninguém discute, a gente cumpre, mas nós estamos indo além do processo jurídico, além de uma liminar. Nós estamos ofertando também para aquelas mães que chegam até nós, que a gente faz uma avaliação e a gente acredita que elas necessitam. Então, assim, nós estamos ampliando o nosso fornecimento. A doutora Fabíola tem conhecimento, ela está também conversando com o nosso procurador está alinhado com o Ministério Público. Então, assim, não há necessidade nenhuma desse tipo de atitude, não há necessidade nenhuma do que foi feito aqui, do motivo da manifestação. Então, assim, eu repudio não a manifestação, porque eu acho que cada mãe tem um direito de fazer, mas repudio da maneira que foi feita, né, da forma que chegou até a mim, de como adentraram, de como houve as agressões, principalmente verbais, e de todas as oportunidades que eu tenho dado e tenho feito para dialogar, né, com todas as pessoas, não só com as mães, mas com todas as pessoas, para a gente tratar esse assunto, que é um assunto de extrema importância, não só para elas, mas para mim. Por que eu digo para mim, Leonel? Porque eu tenho feito questão de ir na casa dessas pessoas. Eu, pessoalmente, já pode perguntar para alguma das pessoas, que você vai ver que eu já fui lá. Eu já fui na casa da dona Bárbara para entender a sua situação, eu já fui na casa do Rodrigo, por exemplo, para entender a sua situação, eu pessoalmente. Eu não estou nem pedindo para que ninguém vá. A partir do momento que chega para mim o problema, eu estou querendo ir lá, estou querendo conhecer, olhar de perto, ver a situação. Passei mais de 1 hora na casa da dona Bárbara, para você ter ideia, conversando com ela, entendendo o problema da filha dela, escutando, estou lutando inclusive para conseguir algo para ela que nem está no nosso contexto de liminar ou de qualquer outra coisa. Estou correndo atrás de algumas coisas, como uma cadeira de rodas, por exemplo. Então, assim, eu pessoalmente estou encarando isso para mim, porque eu sei que são pessoas que precisam. Então, assim, não existe nenhum tipo de má vontade, de má gestão, de irresponsabilidade. Nesse sentido, não existe. Existe sim seriedade, existe legalidade, existe prazos para se comprar algumas coisas e a gente precisa do respaldo legal para urgenciar algumas coisas, e as coisas, né, hoje estão sendo feitas de maneira correta. Hoje, as pessoas que estão cobrando, por exemplo, ajuda de custo, porque era feito antigamente, por exemplo, que tem chegado até a mim, mas era feito de maneira ilegal, de maneira irresponsável, como era entregue a ajuda de custo para essas pessoas. Nós já discutimos várias vezes com o Ministério Público, em uma dessas nossas 4 reuniões, nós explicamos pontual, caso a caso, inclusive sobre a situação da ajuda de custo para a promotora. Ela entendeu perfeitamente. Então, se você já entrega o serviço, se você já entrega a necessidade da pessoa, não existe a necessidade da ajuda de custo. Então, assim, era feito, para você ter ideia, já chegou denúncias e denúncias, e eu fiz questão de passar isso para a promotora, de que o motorista, por exemplo, que ia entregar alguma coisa, tirava o dinheiro do bolso e entregava para determinada pessoa, determinado paciente, porque ali ele entendia que era ajuda de custo que foi enviada pelo secretária, pelo prefeito, por alguém nesse sentido. Então, assim, não é de forma legal, a forma que estava sendo feita. Nem todas as pessoas têm esse direito, todas as pessoas que têm o direito nós vamos dar, mas agora nós estamos conduzindo a nossa pasta com bastante seriedade, com bastante compromisso, com bastante lealdade com a população, porque é isso que o nosso prefeito Jonas Magno tem pedido, para que a gente trate todo mundo com humanização, para que a gente trate todo mundo com muito respeito, ouça a todos,
mas que a gente não deixe de ter a legalidade ao nosso lado. Então, por isso nós temos buscado principalmente entender todo o processo, para que a gente faça acontecer, mas faça acontecer junto com a seriedade, que a gente faça acontecer, mas dentro da legalidade. Então, o que eu posso informar para você é que ainda essa semana, além dos que têm uma liminar, que tem um processo judicial, além desses que já praticamente todos já foram entregues, mas a gente tem ampliado para as pessoas que também necessitam e que nós temos conhecimento, que está dentro da nossa lista e que até o final dessa semana, praticamente 90% a 100%, essas pessoas que, além dessa liminar, também terem recebido seus medicamentos, sua nutrição, seus insumos, que a gente possa entregar. Eu, pessoalmente, inclusive, fui na casa de algumas pessoas para entregar. Além de conhecer a pessoa, eu também estou indo entregar. Então, eu quero entender, quero ouvir essas pessoas, saber realmente a sua necessidade, para que não fique só no papel, para que fique realmente aqui com o sentimento de humanização, para que a gente possa cumprir a nossa missão documental, mas que a gente vá além disso, para que a gente leve também transparência e a gente leve principalmente o nosso carinho.